A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na aula de hoje, nós estaremos encerrando as lições bíblicas jovens do nosso terceiro trimestre. Estaremos comentando a lição de número 13, o fim de todas as coisas. Nós hoje estamos encerrando o trimestre que comentamos sobre Na Cova dos Leões. O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje chegamos na lição de número 13, última lição do trimestre, o fim de todas as coisas. Então, nesta lição, nós vamos perceber justamente que o autor deixou para esta 13ª lição justamente o que abarca ali os 3 capítulos finais do livro do profeta Daniel, ou seja, capítulo 10, 11 e 12, porque todos esses capítulos, esses 3 últimos capítulos, constituem verdadeiramente uma única unidade. Então, esta sessão vai conter justamente a última e a mais minuciosa revelação que o Senhor concede a Daniel 2 anos após o retorno dos judeus à terra de Israel, ou seja, justamente no terceiro ano de reinado de Ciro. Ciro, nós sabemos que foi o rei persa que permitiu, que autorizou os judeus voltar para a sua terra natal. Então, neste momento, quando Daniel tem esta visão aqui, está justamente mostrando que essa visão que ele tem acontece com os judeus já regressaram, ou seja, a primeira leva de judeus já voltaram para Jerusalém para reconstruir os muros e o templo. Então, o profeta agora aproximadamente ele tem, aproximadamente ali por volta de 84 anos de idade, ou seja, Daniel, quando tem essa revelação aqui, relatada nos 3 últimos capítulos do seu livro, já era um ancião, um senhor de idades. Então, é dentro deste contexto que nós vamos falar nesta lição. O autor vai falar sobre preparando-se para receber a mensagem do céu. Como todo e qualquer ser humano, Daniel tinha os seus momentos de aflição, tem os seus momentos de tristeza. Daniel, capítulo 10, versículo 2, está relatado isso. Porque ninguém, meu irmão, é tão forte que não possa abater-se. E Daniel tem o abatimento ali devido a uma razão, ou seja, que era possivelmente os judeus voltaram para sua terra, mas interromperam a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Então, provavelmente, a tristeza de Daniel, a aflição de Daniel seja por isso. Deus agiu para que o povo voltasse, mas agora o povo voltou e não está fazendo aquilo que Deus falou que deveriam fazer. Mas Daniel não reclamou dessa situação. Ele não veio a ficar murmurando nem contra Deus, nem contra os seus irmãos. Ele, meu irmão, entrou foi em vigília, entrou em jejum, entrou em oração durante 3 semanas. Daniel, meu irmão, era um profeta de lágrimas. E em resposta a essa busca que Daniel eleva-se a Deus, ele tem uma visão gloriosa, ou seja, aparece um ser celestial cheio de esplendor diante de Daniel. Então, o que aparece a ele, esse ser celestial, está vestido de linho. O seu corpo é descrito como sendo de turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tochas de fogo. Os seus pés e braços brilhavam como bronze polido, e a voz como o som da multidão. Observe que essa descrição que Daniel faz, ela tem um paralelo, é bem parecida com a visão que João tem, João, quando escreve Apocalipse, bem como o profeta Ezequiel tem também no cativeiro babilônico. Ou seja, isso os irmãos podem conferir em Apocalipse, né, capítulo 1, os versículos 12 a 20, Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Então, diante da imagem imponente, os companheiros de Daniel fogem de medo. E Daniel fica só. O seu corpo fica certamente enfraquecido. Nós falamos, era um senhor de idade. Desfalecendo com o rosto em terra. A glória divina, minha irmã, é demais, justamente para o frágil ser humano suportar. Mas o profeta, no entanto, ele recebe ajuda e experimenta justamente a consolação. É isso que ocorre, meu irmão, com os que ficam na presença de Deus. Em primeiro lugar, aquele que fica na presença de Deus recebe o toque celestial para recuperar as suas forças. Em segundo lugar, aquele que fica na presença de Deus
ouve o seu nome ser chamado, e novamente sendo lembrado de que ele é amado no céu. É justamente nesses momentos de fraqueza que mais estamos sensibilizados pelo Espírito Santo a escutar a voz divina dizendo para cada um de nós que nós somos amados. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, aquele que fica na presença de Deus recebe amparo, porque Deus fala para ele através daquele ser celestial, para ele não temer. E as batalhas acontecem justamente nas regiões celestiais. Por quê? Porque Daniel, quando o anjo se prostra, se põe de frente de Daniel, vamos falar, se põe de frente de Daniel, ser celestial, ele fala para Daniel que a mensagem de resposta, a oração de Daniel, ela já estava sendo dada, mas foi impedida justamente pelo príncipe do reino da Pérsia. Observe, meu irmão, que este príncipe do rei da Pérsia aqui, como a maioria dos teólogos ensinam, não se trata de um príncipe terreno, não é uma pessoa aqui na terra, não é um ser terreno, não, mas um anjo maligno que obedece justamente ao inimigo de nossas almas. Então, isso fica totalmente evidente por conta da sua oposição ao mensageiro divino, ou seja, está vindo um anjo do céu entregar a mensagem para Daniel, mas é impedido por um filho de Satanás. Então, foi somente após a ajuda de um arcanjo chamado Miguel que essa batalha espiritual travada foi que, de fato, a mensagem foi levada até o profeta Daniel. E observe que essa referência a Miguel, justamente como um dos primeiros príncipes, está mostrando justamente que existe essa organização, existe essa ordem angelical por intermédio de graduações que revelam níveis de autoridade. Por quê? Porque o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel, ele foi impedido de alcançar o seu objetivo. E só foi possível ele chegar até a Daniel porque Miguel veio e batalhou para que a mensagem viesse a ser entregue a Daniel. Então fica, meu irmão, evidente que o que acontece na terra tem implicações nas regiões celestiais. Estamos neste ambiente, vamos falar assim, que muitas vezes só queremos crer naquilo que vemos, mas as atitudes e os nossos, as nossas pelejas, nossas batalhas, nossas guerras, muitas vezes, quando elas são travadas aqui aos nossos olhos visíveis, é porque ela já aconteceu nas regiões celestiais. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel estava orando a Deus, pedindo a resposta a Deus, e Deus enviou um anjo para dar resposta a Daniel. Entretanto, aquele anjo ficou impedido. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos nesta terra reflete no mundo espiritual, seja para o bem, seja para o mal. E dentro deste ponto aqui, nós temos que levar a sério justamente essa parte do mundo espiritual, da qual muitas vezes nós não presenciamos, mas que de fato existe, e nós temos a plena e absoluta certeza disso. Então temos que entender, como Paulo escreve aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, meu irmão, o diabo e as suas hostes são os verdadeiros inimigos da obra de Deus. Estão justamente para tentar impedir, tentar destruir. Por isso Jesus fala, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Porque é isto o intento dele para a vida dos crentes, para a vida dos homens, para a humanidade. Mas quando estamos alinhados com o que está preconizado na palavra de Deus, nós estamos trilhando o caminho correto, porque estamos sendo guiados não pela vontade humana ou pelos desejos de nosso eu, mas pelo Espírito Santo de Deus. O autor prossegue falando justamente sobre a revelação do futuro. E o objetivo da revelação a Daniel era dar a ele justamente o conhecimento sobre o que haveria de acontecer ao povo de Deus. E essa perspectiva do futuro, ela estende-se não apenas aos anos imediatamente posteriores, mas até ao fim do mundo.
E Daniel, enfraquecido pelo que viu e pelo que ouviu, ele é tocado e fortalecido 3 vezes, porque afinal, o Deus que move nações e reis, ele demonstra um incrível cuidado com os que são fiéis a ele. Então, no capítulo 11, Deus revela eventos que estavam para acontecer no futuro imediato de Israel, ou seja, algo que iria acontecer nos anos subsequentes, bem como também eventos do fim dos tempos, ou seja, eventos escatológicos, e eles se desdobram-se no período interbíblico, ou seja, no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, acontece uma sucessão de reis que vão justamente desde Ciro, que está reinando, quanto Daniel tem essa visão, até o desmoronamento do reino de Alexandre Magno o Grande, que é chamado Rei Valente. Então, e contempla justamente as profecias da Síria, do Egito, fala das terras que também foram envolvidas, não é? As guerras que estavam envolvidas ali com os judeus. Inclusive, vai falar também de Etíoco IV Epifânio, que foi um torturador de Israel e que nós vamos falar também um pouco dele, embora já falamos em lições anteriores também. Então, meu irmão, com relação ao futuro imediato, essa passagem vai descrever justamente de forma minuciosa intrigas políticas, alianças e conflitos militares ao longo dos séculos seguintes. Em razão da riqueza dos detalhes proféticos, as pessoas, né, o que não acreditam na inspiração plenária verbal das Sagradas Escrituras, vêm questionar justamente a datação do livro do profeta Daniel, e falando que o livro foi escrito em um período posterior, um período depois que os fatos aconteceram. Quando de fato isso não foi o que ocorreu, porque o que Deus fala, ele cumpre. Ele falou isso para Jeremias. Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. Então, o que Deus falou vai se cumprir. Se cumpriu como Daniel viu e escreveu e se cumpriu na história, os eventos escatológicos, eles também hão de se cumprir. Meu irmão, a questão aqui não é justamente a falta de evidências, não é do cumprimento das profecias, mas a sua abundância, atestada justamente pelo testemunho da história. Não tem falta de evidência. O problema aqui são muitas as evidências, ou seja, Daniel relatou coisas que iriam acontecer após aquele período, ou seja, Deus que revelou para ele. Então, Daniel, meu irmão, nós temos que entender isso. Foi um homem que foi inspirado por Deus para revelar justamente aquilo que Deus queria que nós soubéssemos hoje. E o interessante de se notar é que quando Jesus está aqui na terra, como Deus encarnado, andando por Jerusalém, pela Galileia, ele dá testemunho de Daniel, ele dá testemunho da profecia de Daniel. Agora observe, o próprio Cristo reconheceu justamente a legitimidade do profeta e a autenticidade da sua mensagem. Ele considerou o texto das Escrituras como profecia e não como registro histórico posterior. Então, meu irmão, assim como os eventos históricos foram cabalmente cumpridos nos séculos seguintes a Daniel, no desenrolar da história das nações que impactaram Israel, o mesmo ocorrerá com a dimensão escatológica da profecia. Quer o homem acredite, quer não. O futuro remoto. Agora vamos falar um pouco sobre a dimensão escatológica, porque o versículo 35 de Daniel, capítulo 11, marca uma mudança de gênero literário, com a expressão tempo do fim. Deste modo, do versículo 36 em diante, temos o futuro remoto de Israel, ou seja, é o tempo de angústia para Jacó, como Jeremias falou em Jeremias 30, versículo 7, passando para a literatura apocalíptica. E observe que os versículos 37 e 38 prosseguem descrevendo justamente as características malignas do líder que não terá respeito ao Deus de seus pais e nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque se engrandecerá acima de todos. Ou seja, o texto aqui está falando justamente da figura do anticristo, daquele que irá se levantar e se opor contra tudo que vem de Deus e tudo que é de Deus. Por isso ele se levantará contra o povo de Deus aqui na terra. O autor termina falando sobre Armagedon e as últimas coisas.
A partir do versículo 40 até o fim do capítulo, deparamos com um relato do início do conflito dos últimos dias. E vale lembrar justamente o cenário. Por quê? Porque nesse período, do período do fim, o período da grande tribulação, que é os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel, Israel vai fazer um pacto com o anticristo, achando que de fato ele ali foi um homem enviado por Deus para trazer a paz sobre a terra. E em primeiro momento ele é aceito pela nação de Israel. Entretanto, na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai entrar no templo e vai exigir adoração como se fora Deus. E ali os judeus irão de fato reconhecer que aquele ali era um usurpador, um enganador. E é a partir deste momento que começa o período mais tribulado da grande tribulação. Por isso, o período final da grande tribulação é o período que de fato nós chamamos da grande tribulação. Os 3 anos e meio iniciais falamos de tribulação, os 3 últimos anos e meio de grande tribulação. Então é isso que vai acontecer. Ele irá levantar-se para destruir Israel. Irá levantar as pessoas para trazer e para tentar destruir Israel, que é onde vai acontecer justamente a batalha do Amagedon, que é a batalha que o anticristo, próximo ao final ali dos 7 anos da grande tribulação, ele vai reunir as nações contra Israel e vão marchar em direção a Israel para destruir a cidade santa. Entretanto, o livramento virá, mas o livramento virá da onde? Da alta tecnologia que Israel possui hoje e futuramente, até Cristo voltar, vai se aperfeiçoando? Não, não vai ser isso que vai livrar Israel. Será que será o grande número de exércitos e aliados que Israel possivelmente vai ter? Não, também não é isso que vai vir, da onde vai vir o livramento. O livramento virá justamente de Deus, o livramento virá justamente dos céus, porque em um primeiro momento Israel vai até batalhar, vai até lutar, mas quando vê que não tem saída, que não tem solução a não ser um livramento divino, vão clamar a Deus. Por isso, o texto lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 12, vai mostrar justamente isso, que os inimigos serão destruídos, porque o povo vai levantar um clamor, os judeus vão levantar um clamor, clamando pelo livramento. E neste momento vai vir quem? Cristo com a igreja para resgatar e livrar Israel. E eles neste momento vão olhar para o céu e vão ver aquele a quem transpassaram. Ou seja, o Cristo que nós pregamos hoje, não somente ao judeu, mas a todos aqueles que estão ao nosso alcance para compreender a mensagem da salvação. E Cristo virá com a igreja e livrará o remanescente de Israel. Vai destruir os exércitos do anticristo, bem como lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, ou seja, 2 seres humanos usados por Satanás, um na pessoa do anticristo, um líder político, e outro na pessoa do falso profeta, um líder religioso falso, falso profeta. Os 2 serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, ali serão atormentados eternamente. Porque é assim que nos fala as Sagradas Escrituras. E eles vão viver ali eternamente atormentados. E os justos herdarão a terra, justamente com Cristo, com a igreja transformada. Então, nesse período milenial que será estabelecido aqui na terra, Cristo vai reinar de Jerusalém com a igreja e com Israel, a igreja com Cristo em corpo glorificados, e obviamente os seres humanos aqui ainda em carne, em corpos humanos, sujeitos sim a pecar, porque vai existir pecado no milênio, entretanto vai ser pouco e a terra vai ser restaurada. Mas é possível a convivência entre corpos de pessoas com corpo glorificado e corpos humanos? Obviamente que sim. E Cristo que deixou esse exemplo justamente para cada um de nós. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, e durante 40 dias ele ainda permaneceu nesta terra em corpo glorificado. Não é à toa que as Escrituras nos mostram que quando os discípulos estavam reunidos, Cristo chegava e se punha no meio deles sem abrir a porta, porque ele transpassou a parede, porque estava em corpo glorificado, mas em corpo reconhecível, mas não sujeito mais
as leis físicas, as leis da natureza, sem necessidades fisiológicas, sem necessidade nenhuma mais, porque está em corpo perfeito, em corpo glorioso, não mais sujeito ao pecado. Então, isso é o que aguarda os justos, enquanto os ímpios estarão sofrendo. O falso profeta e o anticristo inauguraram o lago de fogo, que é o estado final do inferno, enquanto os outros ímpios estarão à sepultura, sofrendo também, mas não no inferno que nós chamamos de lago de fogo e enxofre, mas na antessala do inferno, vamos falar assim, a sala de espera. Por quê? Porque eles serão julgados só após os 1000 anos. Porque vai haver uma ressurreição também para o infiel. Mas essa ressurreição é em corpo físico, não em corpo glorificado. E o sentido que isso nos mostra é justamente que o falso profeta e o anticristo já está no lugar destinado aos perdidos, ou seja, está em corpos físicos lá sofrendo. Da mesma forma, os ímpios serão ressuscitados em corpos físicos para receber a sua sentença, a sua penalidade, para ser lançado também no lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem, mas apenas para o diabo e seus anjos. Entretanto, o homem pecou e não quis se reconciliar com Deus. Essa não reconciliação com Deus destina o ser humano à perdição eterna, aonde se dará o seu fim. Então, isso tudo vem justamente para nos mostrar que aquilo que Deus falou vai se cumprir, o que Deus determinou será feito, e isso já nós percebemos justamente pelo livro do profeta Daniel. Com antecedência, Deus revela a Daniel que irá acontecer num período imediato a ele, ali os anos posteriores a ele, bem como o tempo do fim. Por isso, a nossa lição de hoje vai falar justamente sobre este tema, o fim de todas as coisas. Estamos encerrando o trimestre. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.